Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos ter mais uma aula de português, pessoal. Como passaram a semana? Espero que tenham passado muito bem. Espero que tenham se divertido, estudado, descansado e aproveitado como vocês merecem, né? Bem, pessoal, nossa aula de português hoje será sobre a interpretação textual. Na última aula, nós demos uma olhada nas palavras com G e J. Descobrimos aí algumas regras, né, de quando deveríamos usar a palavra, quando a palavra deveria vir com G e com J, seguindo alguns padrões, como por exemplo as terminações. Mas a dica mais importante foi a da memória fotográfica, que foi o que eu deixei para vocês. Temos essas duas formas de identificar essas palavras, né? Mas hoje o nosso foco será direcionado para uma aula de interpretação textual, beleza? Vamos utilizar o nosso livro. Peço que vocês o abram na página 335, bom? Página 335 do livro grosso. Permitam-me colocar o cabeçalho aqui. E pessoal, página 335 do nosso livro grosso. Abram aí, por favor, e vamos iniciar a nossa aula. Bem, pessoal, como eu expliquei para vocês, interpretação textual exige mais do que habilidades de leitura. A gente já sabe disso. Para interpretarmos um texto, precisamos entender quais são os aspectos daquele texto, qual é o contexto presente. Tem vários fatores que influenciam na interpretação de um texto, e são justamente esses fatores que precisam ser estudados. Esses fatores são os mais importantes, são eles que estão presentes ali no texto e que precisamos aprender a identificá-los. Só assim você vai conseguir interpretar o texto, bom? É uma dica muito eficaz, porque às vezes as pessoas, quando querem ler um texto, elas querem apenas observar as partes internas, tá? Mas esquecem as partes externas. O que eu quero dizer com isso? Professor, o que você quer dizer com isso? Quando nós lemos qualquer texto, por exemplo, uma menina foi ao shopping para comprar diversos tipos de roupas, porém estava sem dinheiro, o que fez-la voltar para arrumar mais dinheiro. Bom, então, pessoal, aqui um texto simples, né? Eu acabei de criar esse texto aqui, acabei de inventá-lo. Uma menina foi ao shopping para comprar diversos tipos de roupas, porém estava sem dinheiro, o que fez-la voltar para arrumar mais dinheiro. Esse fez-la aqui é a mesma coisa que dizer o que a fez voltar para arrumar mais dinheiro. Então, o que é que acontece aqui, pessoal? Aqui a gente supõe, nossa interpretação é que uma menina foi ao shopping e tentou comprar alguma coisa, estava sem dinheiro e teve que voltar para arrumar mais dinheiro, tá? Então, digamos que eu tiro esse mais dinheiro. Eu deixo apenas essa parte aqui do texto. Uma menina foi ao shopping para comprar diversos tipos de roupas, porém estava sem dinheiro, que fez ela voltar para arrumar. Gente, é só um pequeno exemplo de interpretação textual. Considerando o contexto aqui, qual é o contexto dessa pequena sentença aí? Não chega nem a ser um texto, né? Isso é mais uma sentença. Mas qual é o contexto aí? O contexto é uma menina que foi ao shopping para comprar roupa. Esse é o contexto, né? Então, o texto, a sentença é tão pequenininha que quase não tem um contexto, né? Mas esse é o contexto. Não é uma pessoa que foi ao shopping para comprar roupa, mas estava sem dinheiro. Então, para arrumar. Pessoal, presta atenção aqui. Eu removi o arrumar o dinheiro, né? Só que, analisando o contexto dessa situação, essa situação aí, será que teria como eu deduzir o que a menina foi arrumar? Para o que ela foi, o que ela foi arrumar em casa? Será que teria para deduzir? Certamente que sim, pessoal. Como, professor, que eu iria fazer isso? Eu iria analisar o contexto. O contexto é que ela foi para o shopping
mas estava sem dinheiro, o que fez-la voltar para arrumar. Arrumar o quê? Dinheiro. Então, isso é um pequeno exemplo de uma interpretação textual simples, considerando o contexto da sentença aí, tá bom? Então, muitas vezes a gente não consegue entender algo porque a gente não analisa os pequenos detalhes presentes no texto. E é isso que vocês precisam aprender, pessoal. Vocês precisam aprender a analisar os pequenos detalhezinhos do texto, que é isso que vai fazer toda a diferença na interpretação textual. Quem estava presente na aula presencial, certamente presenciou este exemplo que eu dei. Né? Algumas pessoas dizem assim, professor, o que exatamente é um texto? Né? Porque quando a gente fala de interpretação textual, é interpretação de texto. Só que o que exatamente é um texto? Né? Qual seria a definição exata de um texto? Aí eu vou mostrar para vocês agora. Texto. Veremos agora aqui nosso amigo Google, que providencia uma tradução literal. Então, vamos aqui mostrar. Então, temos aqui a definição de texto. Qual é a definição de texto? Conjunto das palavras escritas em livro, folheto, documento. O oposto a comentários, aditamento, sumário. Trecho ou fragmento de obra de um autor. Redação original de qualquer obra escrita. Bom? Ainda temos aí, pessoal, essa definição ainda está um pouco, eu posso dizer assim, reduzida. Eu acho que se a gente for ver uma interpretação maior, na verdade, uma definição maior, né? Olha o que diz aqui, ó, a linguística, a noção de texto é ampla e ainda aberta a uma definição mais precisa. Grosso modo, pode ser entendido como manifestação linguística das ideias de um autor, que serão interpretadas pelo leitor de acordo com seus conhecimentos linguísticos e culturais. Professor, agora me explique aí tudo que o senhor falou em português, na nossa língua, né? Certamente vocês não entenderam muita coisa. Eu, de primeira, também não entendi muito bem, não. Vou mentir para vocês, não. Mas quando a gente lê com cuidado, a gente entende o que é que essa definição quer dizer. Pessoal, a definição aqui, texto, é que muitas vezes a gente acha que texto é apenas palavras, são apenas palavras escritas. Um texto, ele só pode vir de forma de palavras. Errado. Um texto, ele pode ser também uma imagem. Sabiam disso? Eu aposto que não, hein? Tem muita gente que não sabia disso, e é verdade. O texto, pessoal, ele não precisa vir, não necessariamente ele vem apenas em forma de palavras. Ele também pode vir em forma de imagem, por exemplo. Uma imagem, ela pode compor um texto. Sabiam disso? Não, professor, como assim? Uma imagem pode ser um texto? Mas eu aprendi que texto são palavras. Não exatamente, pessoal. Como a gente viu aqui na definição, a definição mais extensa, mais ampla de texto é uma manifestação das ideias de alguém. Então, a partir do momento que eu manifesto a minha ideia, seja ela com palavras, com imagem, com expressões, com gestos, né? Tudo isso pode ser considerado um texto, de acordo com a definição de texto do dicionário. Ah, é mesmo, professor? É, pessoal. Isso quer dizer que essa imagem aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Vou mostrar para vocês só um minuto. Isso aqui, pessoal, também é considerado um texto. Estão vendo aqui? Isso aqui também é considerado um texto. Professor, mas isso é uma placa. Isso é uma placa de trânsito. Como assim isso é um texto, professor? Não entendi. Exatamente, pessoal. Qual é a manifestação, qual é a ideia do autor com essa placa? É que você precisa parar. Ou seja, tem uma ideia sendo manifestada aí. Né? A gente tem uma ideia. Essa mesma ideia, ele representou palavras em uma imagem. Essa imagem aqui de pare, se fôssemos passar para a forma de letras de palavras, seria você precisa parar. Isso aqui é um texto? Sim. A única diferença é que aqui eu uso palavras, né? E aqui eu uso imagens, eu uso
a parte visual, né? Eu uso imagens para representar a mesma coisa. Os textos aí, ambos os textos representam o mesmo significado. Todos dão uma ordem de parada. Por isso, ambos podem ser considerados textos. Então, se tiver, digamos, na prova de vocês assim, o que é que o texto abaixo quer dizer? Aí tem uma imagem de uma placa de pare. Professor, mas eu não estou vendo nenhum texto. O texto está bem na sua frente. Olha aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é considerado um texto, porque de acordo com a nossa definição, o texto ele não pode ser apenas, não pode vir apenas em forma de palavra. Ele pode vir de várias outras formas. E é justamente o que eu estou tentando passar para vocês. Então, professor, o que é que isso tem a ver com interpretação textual? Tudo, gente. Nós vamos ter que aprender a, na realidade, interpretar tanto textos em formas de palavras, quanto textos em formas de imagens. E o que eu percebo é que as pessoas focam tanto na interpretação textual de palavras, de letras, que esquecem a interpretação textual de imagens. Às vezes temos uma imagem aí, e essa imagem precisa ser interpretada, só que nós não sabemos. E o que é que acontece? Acontece que nós não conseguimos interpretar, não conseguimos entender o que é que o autor quis dizer, porque não aprendemos a interpretar imagens. Tá bom? Então, se tivesse assim, ó, interprete o texto abaixo, tivesse essa imagem, vocês iriam dizer o quê? O texto abaixo quer dizer que o motorista ou o pedestre, né, depende de quem estiver, deve parar. Entendeu? Ok, então muito bem. Então, só por aí, por essa aula, a gente já entendeu que texto, ele não vem apenas em forma de palavras, tá bom? Deixa eu colocar aqui, peraí. Colocar aqui. O texto não vem apenas em forma de palavra, podendo ser representado por nós presentes. Então, pessoal, já coloquem isso na cabeça de vocês. Textos não são apenas imagens, tá? Textos podem ser também, textos não são apenas palavras. Textos podem ser também imagens, tá bom? Bem, agora, como é que a gente deve aprender? Como é que a gente deve interpretar? Agora eu volto para o exemplo que eu estava dando, né, na sala de aula que eu disse para vocês. Quem estava na aula presencial certamente viu esse exemplo que eu dei, né? Que exemplo foi esse? Eu desenhei, na realidade, eu fiz um desenho, eu fiz um texto, né? Eu desenhei uma pessoa, vou mostrar mais ou menos como é que foi esse desenho, né? Eu fiz mais ou menos uma pessoa, né? Uma pessoa, e essa pessoa ela estava em cima de um animalzinho, de um burrinho, né? Ixi. Por favor, não riam do meu burrinho, tá, gente? Parece mais um pato, mas é o meu burrinho. Inclusive, parece meio que um dinossauro, né? Pronto. Pronto. Ok, então aqui eu tenho meu burrinho aqui, né? O burrinho de carga, na verdade. Pronto, beleza. Aí tá meu burrinho de carga. Então, o que é que acontece? Eu desenhei essa imagem no quadro, tá? Como se fosse uma placa. E coloquei um traço aqui, ó. 2 traços. Vou ser sincero. Está aí meu desenho. E eu pergunto para vocês, o que é que esse texto representa? Texto, imagem, né? O que é que esse texto representa? Então, eu vou dar 2 minutos para vocês pensarem. O que é que ele quer dizer?
Ok, pessoal, 2 minutos. É um pouquinho mais rápido do que são, na verdade, né? Foi apenas 1 minuto, mas queria saber, não tenho como saber, infelizmente, né? Porque eu sei que vocês fizeram aí, mas eu não tenho como saber. Mas eu suponho que vocês tenham deduzido aí que isso aqui é uma placa que significa que você não pode montar o jegue, montar o burro. Se você deduziu isso, você está nem certo e nem errado. Não, professor, por que não? Vou explicar para vocês. Vamos aprender agora como é que eu vou interpretar esse texto aqui em forma de imagem. Como eu vou interpretá-lo? Primeiro, pessoal, vamos ter que analisar todos os traços dele. Quando eu digo traços, eu não estou me referindo aos traços da imagem, mas são os traços linguísticos. O que é que temos aqui no centro? Temos aqui um homem, temos aqui o que aparenta ser um burro, né? Que é um burro, só que muito mal desenhado, peço perdão a vocês, mas é o meu burro. Enfim, temos um homem montando um burro, um jegue, um animal, né, de carga, e temos um X em frente, né, a essa imagem. Qual o que é que vem na cabeça de vocês quando vocês olham para essa imagem aqui? Para a gente interpretar, pessoal, a gente vai ter que analisar todo o contexto envolvido nessa imagem. Isso quer dizer que você vai ter que analisar tudo ao redor. Como, por exemplo, quando a gente vê normalmente um X, uma placa com um X, isso normalmente quer dizer o quê? Quer dizer que algo é proibido. Tudo bem. Algo é proibido. Isso quer dizer que algo é proibido, né? Beleza, legal. Normalmente, será que a gente encontra muitas pessoas usando burros e jegues de carga? A gente encontra isso? Sim. Sim, inclusive em alguns locais já é lei, já há lei, já há leis, né, que proíbem o uso de animais de carga. Só se for algum, por exemplo, assim, um caso à parte, né, especial. E nesse caso, eles permitem. Não sei se em Pernambuco essa lei já está em vigor, não é do meu conhecimento. Em outros locais, no entanto, já está sendo revigorado, né? Ok, então a gente vê sim essa imagem aqui constantemente e a gente sabe que quando tem um X é algo que é proibido. Então, a inferência, ou seja, o que nós vamos fazer aqui, o que nós vamos pensar, é que montar o jegue, né, usar o jegue de carga, é proibido. Por quê? Vamos ter que considerar todo o nosso contexto histórico e cultural, gente. Eita, professor, você está falando agora de história, é? Eita, agora o professor Rogério agora é? Não, pessoal. Por quê? Na hora de vocês interpretarem o texto, tudo é necessário que vocês levem em conta tudo que está presente no texto, tá? Questões culturais, questões sociais, questões históricas, tudo vocês precisam considerar, tá? Por que é que vocês interpretaram que isso aqui significa que não pode, não é proibido montar o jegue? Por quê? Porque, primeiro, vocês têm um conhecimento cultural de que as pessoas normalmente montam jegues e burros de carga, né? Isso aí já está na nossa cabeça. Então, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês é isso. Segundo, a gente já está acostumado a ver placas que tenham um X no meio. E esse X normalmente representa o quê? Que algo é proibido. Então, o que é que foi que aconteceu? Vocês utilizaram dois conhecimentos históricos e culturais, sociais da vida de vocês, e através desses conhecimentos vocês fizeram uma interpretação. Ou seja, o que é que eu quero dizer aqui? Eu quis dizer, pessoal, que tudo que está ao redor de vocês influencia na interpretação que vocês farão de algo. Vamos supor, para ficar melhor, para que vocês entendam, vamos supor que nós somos indianos. Indianos. Vocês sabem que na Índia a vaca para eles é sagrada, né? Se vocês não sabem, saibam agora, a vaca é sagrada. Eles não comem vaca de jeito nenhum. Se você matar uma vaca lá, você é condenado. Porque para eles a vaca é um animal muito sagrado, tá bom? Eles não matam de jeito nenhum. Para eles a vaca é quase que um deus. Né? Na Índia é assim, eles têm essa cultura.
Então, digamos que na Índia não existem placas de pare, né? Não existem placas de pare. Então, se eles vissem algo desse tipo aqui, uma imagem desse tipo aqui, ó, o homem segurando né, com um bode, com uma vaca, sei lá, um burro de carga e com esse X aqui, eles não conseguiriam interpretar. Por quê? Porque eles não têm essa cultura de que placas com X significam que algo é proibido. Eles não têm. Então, eles não iriam conseguir fazer nenhuma associação. Esse X para eles aqui não iria representar absolutamente nada. Porque para eles o X não representa que algo é proibido, mas para a gente sim. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui, a interpretação vai depender. Cada pessoa vai interpretar de uma forma diferente, dependendo do contexto daquela pessoa. Se você nasceu na Índia, você foi acostumado você não tem costume com esse X aqui, então você não vai conseguir interpretar isso. Mas se você nasceu no Brasil e em outros países também, que as placas com X representam o proibido, então você vai fazer uma interpretação de que isso aqui é proibido, por causa do seu conhecimento do seu país, tá? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês, pessoal. É que tudo que está ao redor vai influenciar na interpretação do texto. Então, é por isso que vocês precisam sempre prestar atenção no autor. Quem foi que fez aquela imagem? Será que aquele autor era indiano? Será que ele era brasileiro? Será que ele era português? Será que ele era inglês, americano? Enfim, australiano? Você vai ter que entender e saber né, o contexto daquela pessoa. Só assim você vai conseguir interpretar, tá bom? Então, toda vez que vocês forem ver agora uma imagem, um texto, vocês precisam prestar atenção sempre nos detalhes pequenos. Quando foi escrito, por quem foi escrito, o autor. Será que o autor ele nasceu nessa cultura aqui, onde o X significa que algo é proibido? Será? Ou será que não? Será que, entendeu? Você tem que fazer sempre essas perguntas, pessoal, porque o contexto da pessoa, a vida que ela levou, o país que ela nasceu, tudo isso vai influenciar na interpretação que ela vai fazer. É por isso que muitas pessoas interpretam coisas diferentes, entendeu? Muitas pessoas, colegas de vocês, mesmo vão fazer esse teste com vocês vão ver que quando a gente pede para uma pessoa fazer uma interpretação, certamente a maioria vai ter interpretação diferente. Por quê? Porque cada pessoa é diferente, cada pessoa teve um contexto diferente, cada pessoa foi criada diferente. Tem pessoas que foram criadas já no trânsito, né, que já sabem até dirigir, né, o pai ensinou a mãe, então eles já sabem que isso aqui, ó, quando a gente vê isso aqui na rua, esse pare, deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente, ó, tá vendo essa mãozinha aqui? Pois tá, a gente sabe que isso aqui significa o quê? Proibido, né? Ou isso ou um xizinho, né? Normalmente às vezes vem até com X, né, no meio. Deixa eu ver se tem outra aqui. Aqui não tem, mas você já... Pronto, deixa eu ver se aqui deve ter. Pronto, também não tem, mas ó, pronto, aqui, ó. Tá vendo esse aqui? Que tem um E com 2 tracinhos, pronto. Então, isso aqui, quem já tem conhecimento de trânsito sabe que isso aqui significa que algo é proibido. Mas algumas pessoas não foram criadas nesse contexto. Tem gente que não sabe que esse xizinho, esse negocinho aí, significa que algo é proibido. Então, essa pessoa não iria conseguir fazer a mesma interpretação, ela iria fazer uma outra interpretação. É isso que eu quero que vocês entendam, pessoal, que a interpretação ela vai variar de cada pessoa. Cada pessoa vai interpretar de forma diferente, de acordo com a forma que ela foi criada, seu país, cultura, história, origem e etc. Tá? Igual um exemplo disso é quando a gente vai ler um poema, por exemplo, uma obra artística, né? Que vocês têm aula de arte comigo, vocês sabem, né? Quando a gente vai entender uma arte, para a gente interpretá-la, porque às vezes tem arte que é difícil, né? Que é um monte de traços, a gente não entende nada. Para a gente interpretar, a gente vai ter que observar o contexto daquela obra. Ah, será que ela foi criada num período de paz ou num período de guerra? Né? Que foi, por exemplo, o dadaísmo, que vocês vão estudar futuramente. Em qual contexto aquela obra foi criada? Será que o ano que ela foi criada vai influenciar na interpretação? Claro que vai, pessoal. Porque uma obra, por exemplo, isso aqui, ó, digamos, um artista, estou passando de português para arte, mas tem tudo a ver com interpretação, tá, gente? Ó, um artista faz isso aqui, ó, por exemplo. Ah, o que é que isso aqui quer dizer? Isso aqui foi formado no período de 1801.
O período de 1801, que período foi esse? Será que foi um período de guerra? Será que foi um período de, é, de paz, né? Será que foi um período de guerra? Então, tudo isso aí você vai ter que interpretar, você vai ter que considerar, tá bom? Por exemplo, aqui a gente tem a Primeira Guerra Mundial, que ela foi de 1914 a 1918. Acabei de ver aqui. 1914 a 1918. Pronto. Digamos que essa obra aqui é de 1914. Essa obra aí, 1914. Então, você entende o que essa obra aqui significa? Um monte de traço apenas. Não, você não entende, tá? Mas quando você vê o período que ela foi feita, em 1914, você vai lembrar que foi um período de guerra. Então, você já vai associar com alguma coisa de guerra. Digamos que o autor, com essa obra aqui, ele quis representar a agitação, as brigas, a gritaria, a correria que foi aquele período. Enfim, ele quis representar o período da guerra. Então, ele colocou vários traços aqui, como vocês estão vendo. Então, aqui ó, a gente viu 1914. Que tempo foi esse? Foi em que época? Foi a época da Primeira Guerra Mundial. Então, foi uma época de muito conflito, de muita briga, de muito tormento, né? Eu posso dizer assim. Então, é isso que eu quis dizer, pessoal. É isso que vocês têm que aprender a observar. Um outro exemplo, né? Quando a gente vê essa imagem aqui, deixa eu mostrar para vocês. Vou fazer um desenho aqui, né? Acho que muitas pessoas conhecem essa bandeira aqui, né? Isso aqui. Pronto, alguém faz uma imagem disso aqui, ó. Eu não sei se eu vou conseguir desenhar muito bem, né? Não sei se eu vou conseguir desenhar muito bem, mas vocês vão tentar aí dizer, né? Deixa eu vou ter que olhar para poder desenhar certo, né? Porque eu não sou muito bom, não sou um desenhista muito bom, não. Pronto, mais ou menos assim. Calma que eu vou desenhar. Agora eu chego lá. Depois. Pronto, isso aqui. Eu não filme, eu sei que eu não desenho muito bem, né? Mas vocês vão entender. Pronto. O que é que isso aí significa? Eu acho que alguns de vocês não vão conseguir interpretar e outros sim. Essa bandeira aí, pessoal, representa o nazismo, né? Que foi a época lá de Hitler, aquele ditador que matou muitas pessoas, né? Muitos judeus e tal. Pronto. Algumas pessoas não vão conseguir interpretar esse signo aqui porque nunca ouviram falar de Hitler ou do nazismo. Já as outras que já ouviram falar do nazismo vão conseguir interpretar essa imagem logo de primeira, tá bom? Faça um teste. Se você conhece essa bandeira aqui, você já conseguiu de primeira identificar, na verdade. Se você nunca viu essa bandeira, com certeza você não ia conseguir interpretá-la. Você teve que pesquisar aí o que é o nazismo, né? Eu tenho certeza que vocês foram pesquisar aí, né? Mas pesquisa mesmo para vocês ficarem sabendo o que foi. Enfim, pessoal, o que acontece? Muitas pessoas vão interpretar de forma diferente. Esse é o foco da nossa aula. É mostrar para vocês que a interpretação ela varia de cada pessoa. É por isso que é muito importante nós termos conhecimento histórico, social e cultural. Tá? Sem esses conhecimentos fica difícil da gente conseguir interpretar. Um exemplo foi isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Né? Só quem já conhecia o nazismo conseguiu interpretar essa imagem aqui. Quem, por exemplo, nunca ouviu falar, não sabe, não fez a mínima ideia do que é isso aqui. Possivelmente pensou que era um carrossel, alguma coisa do tipo. Né? Mas não, isso aqui foi o símbolo do nazismo, né? Que foi uma época muito triste, muito de ruindade, né? Que esse Hitler fez com as pessoas. Enfim, né? Mas é isso, pessoal. O nosso aula hoje foi só para explicar para vocês o que é a interpretação textual. Eu espero que vocês tenham entendido. Vejo vocês na nossa próxima aula. Tenham uma boa semana. Aproveitem bastante. Estudem sobre esse assunto. E nos vemos na próxima aula, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana. E vejo vocês na próxima aula. Tchau, pessoal. Até a próxima.